Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo dedicado às meditações de Marco Aurélio, um vídeo que será mais breve porque o trecho de que nos ocuparemos também é mais breve, isto é, a entrada de número 5, ou ainda nota de mesmo número. Vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer a si mesmo neste ponto das meditações, tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que pode ser acompanhada pela descrição deste vídeo. 5. Procede sem má vontade, sem desprezo pelo interesse geral, sem irreflexão, nem distração. Nenhuma afetação deve mascarar o teu pensamento. Não fales muito e não acumules afazeres. Além disto, que o Deus que habita em ti proteja na tua pessoa um ser viril, venerável, um cidadão, um romano, um chefe, um homem que se disciplinou a si mesmo, disposto para renunciar à vida seja quando o for, como um soldado que espera o toque de partida e não necessita juramento nem caução. Deste modo, se adquire a serenidade e se dispensa o socorro dos outros, assim como a segurança que deles nos possa advir. É preciso ser direito, não endireitado. Vejamos o que Marco Aurélio está dizendo para si mesmo neste ponto. O fato de que a filosofia estoica era voltada ao que há de mais prático, era voltada à ação, está expresso aqui de maneira bastante clara. Procede sem má vontade. Passa a agir sem má vontade. Então, sempre fazendo a sua vontade, a sua intenção, coincidir com a vontade e a intenção, por assim dizer, do todo. Então, nunca seja pego em um acontecimento contra a sua vontade. Faça a sua própria vontade coincidir com aquilo que é exigido de você naquele momento. Sem desprezo pelo interesse geral, sem egoísmo, né? Então a ideia de servir aos outros bastante clara aqui, sem irreflexão, pensar antes de agir, os motivos pelos quais isso é necessário são bastante óbvios, e nem distração. A ideia de uma ação atenta, de uma ação bastante diligente e voltada ao que há de melhor, fica bastante clara nesta primeira sentença. Nenhuma afetação deve mascarar o teu pensamento. De um modo mais claro, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você não deve enfeitar os seus pensamentos com palavras ou complexas ou grandiloquentes. O seu pensamento tem de ser expresso da maneira mais franca, direta e compreensível possível. Seja claro, seja sincero. Né? Não procure, por meio da retórica, obscurecer aquilo que você pretende dizer. Isto vai de par, né, com aquilo que nós vimos na meditação anterior, em que Marco Aurélio dizia que a intenção do indivíduo tem de ser pura, os pensamentos do indivíduo têm que se encadear de uma maneira pura, cristalina, de modo que ele jamais possa ser surpreendido no meio de alguma espécie de sessão mental vergonhosa, digna de opróbrio, alguma coisa assim, né? Então não sinta a necessidade de esconder o seu pensamento por meio de algum tipo de expediente retórico, porque isto não é ser uma pessoa respeitável. Não fales muito e não acumules afazeres. Bom, esta é para mim, né, e para muita gente. Eu falo demais e, de fato, acumulo afazeres. As coisas se empilham até que eu fico louco para resolvê-las. E um imperador romano estava, de fato, sujeito a este tipo de situação, ainda mais do que nós, né? Além disto, que o Deus que habita em ti proteja na tua pessoa. Muito bem, este Deus que habita em ti pode ser a própria razão ou aquilo que propicia a razão.
A razão, o logos, era visto, ou era vista, como uma centelha divina na mente de todos os seres humanos. Essa mesma razão que presidia a todos os acontecimentos por meio de um encadeamento de causas e efeitos, estava presente na mente ou na alma, na parte interior dos seres humanos, e é possível, valendo-se aqui de uma metáfora, dizer que isso é o Deus que habita em cada indivíduo. Mas também é possível extrapolar um pouco a metáfora, digamos assim, mais comezinha e pensar que Marco Aurélio de fato concebia uma espécie de alma humana de características divinas e que era uma espécie de Deus, né, que presidia cada uma das nossas personalidades, por assim dizer. Não me fica claro se ele simplesmente concebe este Deus como a razão ou como alguma entidade que permite que a razão exista e opere no ser humano. Mas que esta racionalidade, que tem ligação com o que é divino, proteja na tua pessoa, guarde na tua pessoa o quê? Um ser viril, sendo ele um varão, isso é necessário, venerável, respeitável, tá? Um cidadão. O termo que aparece aqui também pode ser entendido como um chefe de Estado, uma pessoa que trata das questões ligadas à administração pública. Um romano, um chefe. Interessante, ele diz, você deve ser um romano, um bom romano, porque para Marco Aurélio ser um romano não era simplesmente uma contingência, uma palavra sem grande consequência, não. Ser um romano era ser muita coisa, era não ser um bárbaro, era ser civilizado, pretensamente civilizado pelo menos, depositário de uma tradição, falante de uma língua, ligado a certas posições civilizacionais, éticas. Então ser um romano era algo bem visto pelo próprio Marco Aurélio. Embora ele esteja escrevendo em grego, né, em koiné, não em latim. Mas ele era um romano. Então, que esse Deus, razão, que essa racionalidade divina, proteja o romano que vive em você mesmo, diz Marco Aurélio para si próprio. O chefe que existe em você mesmo. Um homem que se disciplinou a si mesmo, a si próprio, disposto para renunciar à vida, seja quando o for. Um homem disciplinado, um homem que se educou, um homem que se corrige a todo momento, que se observa, que procura melhorar um pouco por dia. Esse homem que aprende com os exemplos que vêm tanto daqueles que estão acima de si, quanto que vêm da própria natureza. Disposto para renunciar à vida, seja quando o for. Dar a vida, e aqui dar a vida pelo império, ou dar a vida por uma causa maior do que ele próprio. Como um soldado que espera o toque de partida e não necessita de juramento nem de caução. Então, como um soldado que vai para o fronte de batalha, sabendo que está numa posição em que o sacrifício é possível, né, numa posição passível de sacrifício ou da sua própria vida ou da sua própria saúde. Então Marco Aurélio, de fato, encarnou essa posição de alguém que se sacrificou pelo império, por causas maiores, pela administração pública e por aí vai. Deste modo se adquire a serenidade. Então, de que modo se adquire a serenidade? Indo na direção de um cumprimento cada vez mais pleno do dever. Esta é uma grande meditação acerca do dever. E o cumprimento do dever em diversas camadas, enquanto homem, enquanto romano, enquanto chefe, enquanto alguém encarregado da administração pública, enquanto pessoa que adquiriu um controle sobre si mesma maior e que, portanto, tem mais responsabilidades. Essa serenidade nasce dessa execução do dever em diversas camadas, em diversos níveis, né? Deste modo se adquire a serenidade, cumprindo-se o dever.
desempenhando os seus papéis nas suas diversas camadas, e se dispensa o socorro dos outros, assim como a segurança que deles nos possa advir. E se caminha aí na direção de uma autonomia cada vez maior, não muito dependente do socorro dos outros e não muito dependente nem mesmo da opinião dos outros, né? É preciso ser direito, não endireitado. Nós vemos novamente esta proposição de Marco Aurélio para si próprio, algo que ele já tinha mencionado quando tinha falado de Máximo, um dos seus mestres, e aqui o termo em grego, né, orthos, ou me orthúmenos. Então, seja você reto, direito, não seja alguém endireitado, alguém que foi corrigido pelos outros. Esta é a ideia. Então, que esta vontade de ser reto, de ser correto, de agir eticamente, parta de você mesmo, e não do quinal feito por outros, e não da correção feita por outras pessoas. Que a sua vida ética esteja nas suas próprias mãos e não flutuando na opinião dos outros, ainda que sejam outros bem instruídos. Claro que a opinião daqueles que trilham o caminho da filosofia, no entender de Marco Aurélio, era melhor do que a opinião do ser multitudinário, né, das massas, e por aí vai. Muito bem, esta é uma meditação mais breve de Marco Aurélio, bastante voltada à ação, a uma ação ética, ao cumprimento do dever, um dever que tem de brotar dentro do indivíduo, né, cujas exigências têm de ser cumpridas, têm de ser satisfeitas com um contentamento que parte do próprio indivíduo, e o que ele pretende, né, é ser reto por si mesmo, por sua própria força, pela força desse Deus interior, dessa racionalidade divina que está dentro dele, e não alguém que se presta a ser endireitado pelos outros, a ser corrigido pelos outros. Nós continuaremos nossa leitura de Marco Aurélio nos próximos vídeos. Eis o que eu tinha a lhes dizer por ora. Um abraço, até a próxima. Tchau!